Vamos então ao momento da palavra na reunião do cordão. E agora, momento da palavra na reunião do cordão. Santa Ceia, aquela reunião que Jesus fez aquela noite com seus discípulos, na noite que ele foi traído. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, somente até o 22. Nisto, porém, Paulo dizendo, que vou dizer-vos, não vos louvo, não dá para elogiar vocês. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Esse ajuntamento não está fazendo bem para vocês, a não ser para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias. Bom, sejam bem hereges, falando daquilo que não tem nada a ver com as escrituras. Nesses encontros que vocês fazem, é necessário essas heresias, que haja dissensões, que haja facções, para que os que são sinceros entre vocês se manifestem. Se manifestem aqueles que têm sinceridade entre vocês. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, seja na tua casa ou na igreja, seja onde for que vocês se ajuntam para fazer a ceia, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Vocês se reúnem, cada um leva um pouquinho para fazer aquela comunhão que deveria ser aquele coinos, aquela comunhão maravilhosa. E assim um tem fome, o outro se embriaga, enche a cara. Não tendes porventura casa para comer e nem para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, os que chegaram para essa comunhão sem nada, os que não têm a abastança que vocês têm? Que eu vos direi? Louvar-vos-ei? Vou aplaudir vocês fazendo isso? Não, nisso eu não vos louvo. Palavra dura, irmãos. Palavra de Santa Ceia. Palavra que define aquilo que realmente Deus espera de nós em todo o processo de comunhão. Porque a ceia, na verdade, é uma refeição leve, final de noite. Eu lembro quando na infância, meu pai, depois de já ter jantado instantes antes de dormir, especialmente no inverno, na minha infância sempre o pai me convidava para a gente tomar um leite, um copo de leite, era a nossa ceia. Já tínhamos jantado por volta das 20, 21 horas, jantávamos até um pouco mais cedo naquela época, e depois, antes de dormir, tomávamos um copo de leite. Aquele leitinho descia redondo, aquentava o corpo, como ele diz. Vamos tomar um leite, Jair, para aquentar o corpo. Então a ceia é um tipo de refeição que hoje ela entrou em desuso. O pessoal janta, não tem mais aquela coisa de cear em casa, né? As pessoas fazem um lanche mais cedo, algumas, mas não algo mais leve, ou comer algo mais leve antes de dormir. E no regionalismo, a ceia também pode se referir ao pão que alguns trabalhadores comem como último alimento, como última refeição, especialmente nos ambientes agrícolas, né? Mas a última ceia descrita nos 4 evangelhos canônicos, essa ceia da qual nós vamos falar aqui hoje, ela ocorreu perto do final daquela Semana Santa, que os católicos entendem como Semana Santa, após a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, na qual Jesus e seus discípulos dividiram uma refeição e antes que ele fosse crucificado no final daquela semana, antes da Páscoa judaica, assim que se sucedeu a última Santa Ceia do Senhor. Além de ser um memorial, a ceia é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Deveria ser um momento único e santo, sem sacralidade. Ou seja, a ceia não deveria ser vista como um ritual religioso, mas um momento especial com Deus, para entrega para Deus. Então o que Deus quer nos mostrar aqui essa noite é algo muito mais profundo do que uma mera liturgia praticada tanto na igreja católica como na igreja protestante. E Deus vai falar profundamente ao teu coração, entendendo a história de como começou tudo isso. Houve na igreja primitiva uma festa chamada a Festa do Amor Ágape, onde existem evidências de que alguns cristãos daquele período apostólico, que participavam de uma mesma igreja local, tinham o costume de reunir-se pelo menos uma vez por semana para comerem juntos. E durante a refeição, celebravam a ceia do Senhor. Numa destas festas, ou seja, na noite em que Jesus foi traído, o Senhor Jesus, ao partir do pão e ao tomar o cálice, nos deixou este memorial, uma ordenança para que acontecesse por toda a posteridade, como uma lembrança viva de sua morte, o seu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados. Muita gente não consegue entender o propósito da ceia como sacrifício eterno.
O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, irmãos, é algo tão profundo que só o Espírito Santo para te revelar esse mistério. Todo aquele cenário triste da cruz já havia acontecido no mundo espiritual antes. Como tudo que a gente faz e pratica nessa terra, sempre acontece primeiro no mundo espiritual. E mais tarde Paulo viria a falar sobre isso. Ele descreve em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 24 e 25, cujo texto nos diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, como observância aos discípulos fiéis. Esta santa ceia é, portanto, uma refeição de renovação perpétua, para recordarmos a nossa aliança eterna com Deus. É um memorial, sim, para que nós recordemos a morte de Cristo, anunciando perpetuamente a sua morte, até que Ele venha. É importante, irmãos, nós estamos aqui adorando um Deus morto, sabemos que Ele vive, que Ele ressuscitou, mas a ceia tem o propósito de nós nos voltarmos para essa consciência de morte. Você já vai entender para qual propósito Deus, naquela festa ágape, onde cada um chegava com o seu alimento. Uns chegavam com mais, alguns até não tinham nem condições, mas queriam estar na comunhão, mas não tinham nem um pedacinho de pão para participar daquela festa do amor, né? Por isso que chama-se festa ágape. Ágape quer dizer o amor divino, o amor de Deus. Quando Eros é o amor humano, o amor carnal. E nesse amor ágape, muitas vezes esse amor que deveria ser praticado segundo a vontade de Deus não acontecia assim. Diz que Paulo fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso que tem muitas pessoas que hoje acabam não entendendo o Evangelho, e a gente para tentar explicar, as pessoas não assimilam os porquês, o quão sério deveria ser levado a ceia. A ceia não é para ser um pedacinho de pão, um pedacinho de hóstia, ela é o corpo de Cristo. Obviamente que nós vamos explicar aqui durante essa ministração para que você discirna e tenha compreensão do que isso significa no mundo espiritual. Quando começou a ceia, durante a festa ágape, a partir de Jesus Cristo, ali era servido o suco de uva e o pão. E o suco de uva naquela época ele era fermentado em odres, recipientes fechados, feitos com pele de animais. E ao fermentar, o açúcar contido da uva criava gases. E isso produzia álcool, tornando-se então o vinho. Na verdade, estes odres com fermentação aumentavam de tamanho, mostrando que o suco tornara-se vinho. E era através dessa fermentação que as pessoas observavam: ora, aquele odre ali já não é mais um suco de uva que está ali, já é um vinho. Após estes odres se dilatarem, se esticavam, né, tinha uma certa elasticidade, eles perdiam esta elasticidade e tornavam-se, portanto, velhos, não tinha mais como ser usado. E daí que surgiu em Mateus capítulo 9, versículo 17, que diz que não se põe vinho novo em vasilha ou de couro velha, em odres velhos, porque vai se arrebentar, o vinho vai se derramar e a vasilha vai se estragar. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo, ou seja, em odres novos. Ambos se conservam. Quando você guarda o vinho numa vasilha nova, naquele tempo realmente já fermentado, já vinho, isso tem uma conotação muito forte espiritualmente. Deus quer que nós nos tornemos vinho novo. Deus quer que nós nos tornemos pessoas renovadas pelo Espírito Santo de Deus, para que através dessa renovação, dessa mudança de mente, nós possamos realmente ser usados como instrumento de bênção na vida do próximo aqui na terra. A orientação para a realização da ceia foi dada pelo próprio Jesus Cristo e posteriormente seguida pelos discípulos. Jesus disse o seguinte: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Ali em Mateus capítulo 26, versos 27 e 28, observemos que nesses primeiros versos nem é citado qual é a bebida que estava naquele cálice. Ele fala beber do meu sangue, mas ele estava bebendo algo naquele cálice, o que tinha ali dentro. Observemos que nesses primeiros versos não fala. Porém, quando você começa a prestar atenção nas Escrituras, já no próximo verso, se esclarece o que eles estavam bebendo. Olha o versículo que nos diz a palavra: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Ou seja, Mateus 26, 29, ele se refere ao suco de uva. Por isso que nós do Ministério Cristão, Cordão de Três Dobras, amparado e respaldado por essa palavra, nós servimos o suco na ceia. E a ceia que a gente faz, realmente a gente começa a entender que a partir desse mandamento que Jesus deixou, para que nós adquiríssemos essa consciência e perpetuássemos, para que outras pessoas, através
desta revelação, dessa compreensão, pudesse se conectar a esse Cristo. O pão da ceia é um só. Então, toda vez que você for cear, nunca pegue 2 pedaços de pão. Se tem poucas pessoas, a gente pega um pão menor. Se tem mais pessoas, a gente pega um pão maior. Porque a própria palavra nos fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 17, por haver um único pão, que é o que acontecia naquela festa. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Por isso que nós pegamos de um pão e partimos, representando que cada pedaço ali é para um membro deste corpo. É cada pedaço do corpo de Cristo sendo repartido com cada membro deste corpo chamado Igreja do Senhor. Este pão ele pode ser fermentado ou não. Não há necessidade de ser um pão ázimo. Ele pode ser um pão que represente tão somente o corpo de Cristo naquele momento, um pão que ele é consagrado para esse propósito. A gente fala em pão fermentado e dá a impressão que o fermento dos fariseus, como a Bíblia relatava, era o pecado dos fariseus, como Paulo descreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 8, que ele não está falando do tipo de pão, mas do estado das pessoas, o estado miserável que as pessoas se encontram e se encontravam já naquele tempo, antes de participar da ceia. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade, ou seja, o fruto da videira, que é o suco. Ele quer que nós participemos com o coração limpo. Quando você for participar de uma ceia, você já estabeleceu uma aliança com Deus. Você já é um só corpo, você já aceitou no seu coração a Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador. E você pertence a um grupo. Ou de repente você naquele momento não se encontra próximo àqueles irmãos com os quais você congrega, mas você se identifica com irmãos de outro grupo. Se aquele grupo tem esse entendimento, essa compreensão, e você se sente corpo junto àquele grupo, porque é um só corpo. Deus não criou guetos, não criou tribos, não fez essa facção que a religião fez. Deus queria que todos nós fôssemos somente um ministério. Mas a partir do momento que a religião sequestrou o evangelho para si, as coisas ficaram um pouco diferentes. Há igrejas que inclusive celebram a ceia com vinho mesmo. Eu mesmo, quando católico, tomei algumas ceias com cálice de vinho. É uma questão de visão. Apesar de que Deus quer que nós não nos embriaguemos. E esse embriagar, obviamente, tem um sentido figurado, porque a verdadeira embriaguez é aquela que nos cega, é aquela que nos tira o foco. Porque justamente isso que Deus denuncia na sua palavra, naquela festa ágape, onde todos deveriam estar ali, tudo em comum, participando de um banquete, mas aqueles que eram mais abastados levavam para si só, alguns poucos, os seus cupinchas para comerem com eles, mas aqueles outros que eram mais estranhos, eram conhecidos de Cristo sim, porém não pertenciam àquele lado social deles ali, eram pessoas de classe baixa, pessoas miseráveis muitas vezes, saíam com fome de lá. Então ele estava ali enchendo a cara mesmo de vinho, comendo, verdadeira glutonaria, era uma festa glutã, não tinha mais aquele aspecto de comunhão que deveria ser inicialmente como propósito daquele encontro da igreja. Então, essa fermentação qual a palavra de Deus nos fala, é esse pecado que faz com que nós percamos o eixo, percamos o foco daquilo que Deus realmente quer de cada um de nós como igreja, meus irmãos. E assim, todos que participavam da ceia, ao olhar para aqueles símbolos que estavam sobre a mesa, ou seja, aquela taça com o suco e aquele pão, eles podiam se lembrar do Senhor morto, vendo, contemplando aquilo, e pela vista ali, olhando aquele símbolo, entendendo que ali estava se tratando do Cristo morto. O pão separado do vinho, assim como o corpo separado do sangue, representa a morte de Cristo. Se você tirar todo o sangue do seu corpo, drenar o seu corpo, tirar o sangue, você não tem vida. Então Cristo simbologicamente estava mostrando, eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue. Para que nós tenhamos vida, nós temos que ter corpo e sangue. Por isso que na ceia a gente se alimenta com 2 elementos. Infelizmente a gente vê igrejas fazendo diferente. Há ministérios aí que é complicado, pegam somente uma espécie. Um dia só o corpo, um dia só o sangue, quando na verdade o corpo e o sangue de Cristo é que nos dá vida. Você vai entendendo a partir do momento que essa consciência vai se dilatando acerca disso. Porém, irmãos, a Igreja Católica durante muito tempo, ela ensinou uma doutrina chamada transubstanciação. Eu, quando católico, lembro, eu ficava naquela expectativa de que aquela hóstia a qualquer momento fosse virar carne. E aí entrou um misticismo na minha mente, ali começou a entrar uma série de distorções espirituais,
dava a impressão que ia manifestar uma alquimia, e nunca aconteceu, porque depois, mais tarde, que eu estudando eu vim entender que essa tradição da igreja é uma doutrina que se originou lá através do Santo Inácio de Antioquia, 107 anos depois de Cristo. Era um discípulo de São João, esse Santo Inácio de Antioquia. E ao confrontar os docetas, que era um grupo agnóstico, um grupo difícil, eles achavam que Jesus não tinha um corpo carnal. Olha que mistério louco isso. O docetismo, ele achava que Deus era um corpo etéreo. Portanto, essa doutrina afirma que o pão e o vinho se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo no momento que você está ceando. E portanto, frases como tomai e comei, isto é meu corpo e este é meu sangue, devem ser entendidas literalmente. Essa loucura que realmente a transubstanciação ensina erroneamente não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Depois, na Reforma Protestante, os reformadores, acreditando que em certo aspecto algo da presença física do Cristo está presente nos elementos da ceia do Senhor, passaram a chamar esse processo de consubstanciação, que é o que nós cristãos participamos da ceia, crendo que aquele pão representa o corpo de Cristo. Quando ele fala, isto é o meu corpo, não quer dizer que você está comendo um pedaço da carne do Cristo que foi arrancada naquele tempo, com chicote, que até porque o corpo dele não está mais aqui, hoje ele foi ressuscitado. É importante entender que esse cálice representa o sangue dele, não vai transformar-se em sangue, porém, a partir do momento que você crê, isso é meu corpo, isso é meu sangue, essa doutrina da qual Jesus fala, sem fazer dela uma liturgia, mas tão somente um memorial, para que você reconhecesse que através daquele sacrifício perpétuo ele queria dar vida e vida e abundância. Essa Santa Ceia, o cálice e o sangue de Jesus Cristo se juntam ao pão e ao vinho, assim que se toma a ceia, fazendo com que naquele momento a plenitude da igreja esteja vinculada ao cabeça, que é o Cristo. Então o grande mistério da ceia é ao você, na presença de Deus, sem esse egoísmo, sem aquela coisa nojenta que havia naqueles encontros, como infelizmente acontecem até hoje, que Paulo denuncia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que eu li aqui hoje. Eu não louvo vocês por isso, porque vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Esse ajuntamento não traz coinonia, não traz comunhão, não traz amor, vocês não estão para servir ao próximo, vocês estão para ostentar as suas próprias vaidades. E a ceia não é um culto religioso. Apesar de a gente estar aqui hoje nessa reunião do cordão, neste momento da palavra, mostrando para vocês o que vem a ser a Santa Ceia, nesse momento nós estamos celebrando, porque se nós estivéssemos celebrando, eu tão somente estaria lendo aquela parte que Jesus pega o cálice e pega o pão, como comumente a gente faz nas nossas ceias. Então é importante que se entenda que não é para ensinar a palavra, não é para virar uma pregação no momento que você estiver ceando, é tão somente um momento de profunda meditação e reflexão, relembrando o sacrifício eterno de Cristo, para que a nossa memória, que é muito limitada, não deixe cair em esquecimento aquilo que Jesus fez como sacrifício eterno. Portanto, cear com pessoas que não firmaram uma verdadeira aliança com Deus, como alguns que muitas vezes vêm para cear conosco, é como comemorar festa de boda sem ter se casado. Portanto, Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 28 a 34, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Se você não entender que aquilo não é só um pedacinho de pão, não é só um copinho de suco, você está chamando juízo para si, porque você não entendeu que além daquilo, aquilo é a ponta do iceberg que demonstra a sua falta total de comunhão. Você não está preocupado com o próximo, você está preocupado tão somente em comer e participar como se aquilo fosse emanar um poder curador, como uma alquimia. Eu vou comer o corpo, vou ser transformado e eu vou ficar curado, eu vou prosperar, o meu mês vai ser melhor, e tudo isso sai fora da direção daquilo que Deus queria que fosse. Jesus, porém, insiste através do próprio Paulo, por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e até que dormem. Dormem aqui significa morrem, pessoas que chamam juízo para cima de si, através desse comportamento, achando que Deus não está vendo. Pessoas que participam indignamente da ceia, cheias de mágoa, cheias de ódio. É nesse contexto que Jesus está falando. Muitas religiões distorcem. Participar indignamente para alguns é não ter dado dízimo, é ter falado um palavrão durante o dia. São coisas muito pequenas perto da magnitude desse Deus soberano. É aquilo que tu tem como caráter cristão que Deus está falando aqui e está chamando a atenção, para que nós nos examinemos. Pois se nós nos examinássemos a nós mesmos, nós receberíamos o juízo de Deus. Quando, porém, somos julgados pelo próprio Deus, pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo,
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, prestem muita atenção nisso. Quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Aqui tem dois aspectos muito fortes: esperem um pelos outros. É claro que durante a ceia, quando nós partimos o pão e demos para alguns irmãos, alguns já saem botando na boca, já saem comendo, achando que aquilo está certo. Mas há algo muito mais profundo aqui. Comer o corpo de Cristo é desenvolver essa consciência, essa metanoia. Esperar um pelos outros, alguns são mais rápidos. O evangelho para alguns pegam bem rápido. Eu vejo irmãos católicos chegando no cordão hoje e tendo esse entendimento, caminhando conosco, enquanto que alguns ainda estão devagar, não compreenderam exatamente, até estão participando da ceia, porque como Deus não faz acepção, Ele permite que nós participemos, uma vez que o nosso coração esteja puro, façamos dessa reunião realmente uma festa ágape. Ela já foi extinta no século II, mas acontece que Deus quer que nós desenvolvamos esse caráter de corpo, caráter de Cristo. Por isso que Ele permite que muitas pessoas participem da ceia, uma vez que estejam com a sua mente, com o seu coração limpo. Porém, aqueles que já estão maduros, esperem pelos outros. Esperem que até essa consciência se desenvolva com amor, com paciência, com carinho. Isso não pode resultar em condenação. Por isso que é importante você ter essa consciência de que quando alguém está chegando para participar de uma ceia, o amor, a acolhida, explicar, ensinar a palavra, para que ele entenda que não é tão somente um encontro social, para que todo mundo venha ali encher a barriga, não. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instrução, disse Jesus. E o próprio Paulo, por causa de abusos, alguns dos quais mencionados no Novo Testamento, a festa do ágape foi separada da celebração da ceia do Senhor a partir do segundo século, e é provável que o próprio Paulo escreveu sobre esses abusos, tenha sido o começo dessa separação. Pelo que sabemos, o ágape continuou ainda por alguns séculos, até desaparecer ao final do século VII na igreja cristã. Mas e aí, quem é que pode participar da ceia, irmão Jair? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Em Mateus 26 a 28 nos diz: os discípulos já estavam comendo com Jesus quando ele abençoou o pão e o partiu, deu aos seus discípulos e em seguida tomaram o cálice. Depois de dar graça, disse: tomai dele todos. Vejam bem que aqui tem um ensinamento. Jesus não faz exceção. Todos que estavam naquele momento foram convidados a participar daquela ceia. Ainda que alguns egoisticamente, e Paulo viu isso, quando ele viu essa ceia já carregada de vaidade, não deveria ser assim. Esse encontro de vocês não deveria ser para isso que está sendo agora. Não era originalmente essa ceia que Deus queria. Não deveria ser assim a festa ágape. E essa consciência, Jesus, obviamente como Deus poderoso, onipresente, onipotente e onisciente, convidou a todos, para que cada um se examinasse, evidentemente, muito antes de Paulo escrever isso em Corinto. Mas em Atos 10, 34, quando Pedro abriu a boca, ele reconheceu por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O próprio apóstolo, observando essa alegria de Jesus convidar todos para que participassem da ceia, demonstrando que Deus não faz acepção, todos são convidados. Porém, irmãos, veja o que o próprio Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora, Paulo escrevendo para o povo de Corinto: agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, eu sou teu irmão em Cristo, veja bem, já sou convertido, já sou servo de Deus. Esse irmão não pode ser imoral, não pode ser avarento, não pode ser idólatra, está preso à idolatria ainda, caluniador, alcoólatra, ele não quer participar da ceia, ele quer encher a cara com o vinhozinho dele, ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. E Paulo pega pesado, irmão, e vai mais longe. 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então você pratica um outro tipo de fé. Você é um bandista, candomblessista, faz as suas obrigações lá, daquelas matanças, come aqueles bichos. Agora eu vou lá no Ministério Cristão, Cordão de Tesouro, vou participar da ceia. Vai chamar juízo para si. Vai poder participar, né? Pela palavra. Por amor à tua vida, nós vamos te sugerir que você não participe. Mesa do Senhor. Todavia nós temos essa prerrogativa como discípulos dele, de te instruir, de te orientar, para que tu não chame juízo. É importante compreender que Jesus não nos deixou uma liturgia, mas uma mensagem de amor, pois na ceia podemos externar nossa verdadeira comunhão, e essa comunhão, esse cônus, tem que ter essa verdade. Aquele que ama, aquele que serve, aquele que oferta,
e deve se ofertar para a obra de Deus. Não dá para servir duas mesas, não dá para servir dois senhores, não dá para ficar na cachaça, não dá para ficar na idolatria, sendo caluniador, cheio de mágoa, cheio de raiva. E essa pessoa queria participar de uma ceia, ela não está realmente apta a ter essa comunhão verdadeira com Deus, muito menos participar de uma ceia. Devemos comer e beber com gratidão, para termos vida e doarmos vida. Toda vez que você come, que você se alimenta, o propósito é para que você tenha vigor, tenha força, tenha vida, para você fazer algo em benefício do próximo. Esse é o propósito da comida. Todo alimento é uma ceia. Como eu falava no começo da ministração, todo comer deve ser gratidão. Todo alimentar-se deve ser carregada de uma oração de ação de graças. Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Nós praticamos isso, ensinamos isso no Ministério Cristão, Cordão de Três Dobras, para que você, uma vez tendo essa consciência de que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado, você seja grato. E todo alimento, toda refeição é uma ceia. Porém, nesse momento em que você celebra a morte de Cristo, essa santa ceia, existem esses critérios que Deus nos chama a atenção para que nós nos mantenhamos santos, porque Ele é santo também. No capítulo 6, versículo 51, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer o pão vivo significa aceitar o Jesus em nossa vida, crendo e nos consagrando para vivermos com Ele. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo, vai discernindo. Não era uma prática de canibalismo que Jesus estava praticando. No capítulo 6 de João, versículos 55 e 56, ele insiste: pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne, todo aquele que bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por que Jesus fazia isso? Você pode observar que o tempo inteiro na Bíblia Jesus fala em metáforas, Jesus usa palavras que parecem para chocar os fariseus. E quando nós nos voltamos, por exemplo, no livro de Levíticos, no Antigo Testamento, 17, ele fala claramente que os israelitas não podiam tocar em sangue. Eles não podiam comer nada que tivesse sangue, porque eles seriam praticamente extirpados do povo. E Jesus usa essa metáfora para entender que ao se alimentar dele, que é a palavra dele, automaticamente você está sendo um só com ele, uma só carne, um só corpo, um só sangue, sendo igreja. Então, na verdade, esse discurso antropofágico que em João capítulo 6, de 52 a 71, os judeus fizeram, quando Jesus fala: quem come da minha carne, no versículo 54, Jesus deixa claro. Vocês não estão entendendo, eu vou explicar então. Aquele que absorve a minha palavra é o que come a minha carne e bebe o meu sangue. Glorificado seja o nome do Senhor. Primeiro ele parte de frente, porque os fariseus, os judeus estavam todos juntos, não havia só discípulos naquele discurso. Há muita gente no povo de Deus que é joio, que não é trigo, e é importante que a gente saiba discernir, porque Deus no tempo certo, Ele mesmo separa. Tu não precisa te preocupar em fazer isso aí, porque tu estaria julgando o próximo. Não, apenas ame e seja cauteloso com aqueles os quais Deus já denunciou cujo caráter está no meio de vocês. E esses tais não podem participar. João 6,63, o Espírito nos dá vida, ele vivifica. A carne para nada aproveita. Então vocês percebam que assim como ele fala que aquele que absorve a minha palavra é o que come a minha carne e bebe o meu sangue, nós que fomos chamados, irmãos, escolhidos por Deus, precisamos a cada dia renovar nossa mente. Entenda que o processo dessa comunhão que Deus quer que nós tenhamos, o nosso espírito, para que possamos assimilar e viver as revelações que o Senhor tem nos dado, pois a sua obra não é estática, não é fazer aquilo ali, eu vou assistir a reunião a cada 15 dias, ou eu vou assistir aos vídeos, ou eu vou num culto tal, ou eu vou na igreja tal, ou eu vou participar da campanha tal, como coisas litúrgicas, essa coisa estática. Não, a obra de Deus não é isso. A obra de Deus é dinâmica. A obra de Deus está sempre se expandindo, e nessa expansão, nesse expandir-se é que nós vamos nos aperfeiçoando. Por isso que há pessoas que não entenderam ainda o que significa participar de uma ceia. Elas acham que é um ritual mensal, e se ela não estiver apta a participar daquela ceia, parece que o mundo acabou para ela, porque algumas religiões impõem isso. Você está com o teu dízimo atrasado, você não pode cear. Você fez alguma coisa errada esse mês, você não está perdoado, não pode participar. Não, irmão, a partir do momento que você tem arrependimento e larga aquela prática, você está apto sim. Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Perdoados estão os teus pecados. Mas a religião, ela quer fazer facções, ela quer fazer exatamente como é aquela festa ágape. Não é para bem, mas é para pior. Não é para melhor que você se reúne. Paulo denuncia isso. E na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 e 51, Paulo dizendo: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. Santa Ceia é um ensaio,
é um treinamento que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem dado para a sua igreja, para que nós possamos desfrutar daquela ceia, aleluia, na qual Ele vai nos servir do céu, na qual Ele estará nos abençoando através do servir. Hoje estamos aqui para servir, mas lá, todavia, Ele nos servirá. E eu encerro essa ministração de hoje, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você ceará comigo. Entenda, ceia é compromisso, é aliança com o corpo de Cristo, amando Deus no próximo, servindo ao próximo. É você se alimentar para ter força, para poder ajudar a obra de Deus. Se você tão somente acha que agora já sou batizado, eu participo da ceia a cada 30 dias, dou as minhas primícias, os meus dízimos, estou bem com Jesus. Mas você é um faccioso, um alcoólatra, ladrão, ou não precisa tanto. Vocês são tão somente indiferente à necessidade alheia. Está vendo a necessidade do próximo. Podemos fazer campanha do cordão a vida inteira. Você não se move em abençoar o próximo nem com uma cesta básica. E você quer participar do corpo, exatamente como aqueles cristãos faziam. Examine-se, pois, a si mesmo essa noite. E beba do cálice e coma do corpo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 2 de setembro de 2020, na reunião do cordão. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão e as infinitas misericórdias do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo longe tu te podes saciar, muitos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem faminto a Jesus, vem cear. Paz, irmãos, vem faminto a Jesus, vem cear.
Obrigada pela presença de todos.